É nosso convidado João Proença, vice-presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, a quem eu agradeço já a presença neste Jornal das 7. Começo por perguntar-lhe qual é a gravidade que atribui àquilo a que estamos a assistir no Hospital Garcia de Horta em Almada. Eu acho que é de uma gravidade extrema e é um dia triste para mim, porque o hospital teve um orientador máximo, que foi o professor Torrada Silva, nos anos 93, onde toda a gente tinha dedicação exclusiva, onde ele trazia pessoas de todo o país, eram cerca de 50 pessoas, formava gente que trabalhavam dentro da área da especialidade. Toda a gente queria trabalhar para o Hospital Garcia de Horta na pediatria, formava médicos de medicina geral familiar para fazer bancos de urgência e desde que começou esta atual política desde há 20 anos, com os ministros Correia de Campos e Pereira de Sousa, que é acabar com a dedicação exclusiva opcional, criar o mercado das empresas em que as pessoas trabalham a mesma coisa, recebendo de forma completamente diferente e não abrindo concursos, desmembraram os serviços públicos de saúde e, neste caso, de facto, gravemente no Hospital Garcia de Horta, que há vários serviços, mas o pior neste momento é, de facto, o Hospital Garcia de Horta. Tem muito a ver com os 13 que saíram ano passado, estes 4 que vão sair proximamente. Estes 7 médicos que neste momento propuseram uma reestruturação do funcionamento da urgência, em que passaria por fechar de vários dias à noite, que foi apresentado ao Conselho de Administração e que o Conselho de Administração lhes terá dito que o Ministério recusava que o politicamente correto era estar sempre aberto e não independente da sua formação. O que acontece atualmente é que há dias em que há só tarefeiros ou internos dos primeiros anos que é inqualificável e que nós não podemos aceitar. Nós aceitamos os médicos da pediatria, o colégio da especialidade, os sindicatos, sempre exigiram que as pessoas tenham 2 pessoas formadas em pediatria e 2 internos, e isto faz com que o hospital neste momento não atraia ninguém. Abriram 4 vagas há 3 meses e ninguém concorreu. E só para culminar com a desgraça do serviço, é que fecharam a unidade de cuidados intensivos da pediatria há 3 meses e nunca mais a abriram. Portanto, é uma crónica da morte anunciada pelas políticas globais e pela incapacidade do Ministério de resolver problemas quando não somos nós próprios a propormos, que é uma exaustão enorme. Nós não conseguimos fazermos 36 horas de urgência seguida, dia sim, dia não. Ninguém quer ir para aquele serviço, ao contrário do que acontecia há 20 anos, que se tornou uma tristeza. Portanto, urge mudar essa situação, porque também acontece na anestesia, que todos os dias adiam anestesia do Garcia de Horta. Na medicina, como vocês já falaram. Houve um problema com a cirurgia no mês de setembro. Portanto, eu penso que é um problema global da forma como funciona e que tem que ser mudada a lei e tem que se fazer uma opção entre a limitação de setores, a dedicação exclusiva, concursos abertos e as pessoas acabem por mérito e com melhores salários e com valorização das condições de trabalho. Sem isso, os serviços públicos estão à mercê do fecho. E sem isso, esta situação a que vamos assistir na próxima noite, de ver a urgência pediátrica do Garcia de Horta encerrada desde as 8 da noite às 8 da manhã, vai voltar a repetir-se? Vai voltar a repetir-se por uma simples razão. Isso é muito mau para a população que tenta atravessar a ponte. Portanto, o próprio grupo do serviço que disse que queria propor uma reestruturação há 2 meses, propôs uma forma diferente de funcionar. Enquanto não se arranjasse mais gente e mudando a lei geral, porque ia haver eleições, não é? Essa é uma das razões que nós nem sequer fizemos intervenções durante as últimas 3 semanas ou 4, depois não sermos acusados de instrumentação política, os médicos. Por isso, claro que agora esta situação nós achamos que isso era insustentável. A nova diretora de serviço também apresentou admissão porque propôs uma forma de resolver o problema que não foi aceite e que lhe foi comunicada pelo Conselho de Administração às pessoas presentes. Não é aceito porque o Ministério não aceitava que não abrisse todos os dias. O que acontece é que já há imenso tempo que abrem, a urgência é mantida, mas por gente de fora e gente tarefeira que vem de outros sítios, com internos do primeiro e do segundo ano, que é inaceitável. Bem, também acontece no Hospital de Faro. Quais são as consequências dessa situação que está a descrever? As pessoas pensam que estão a ser avaliadas por gente com muita qualidade e não estão. E, portanto, nós não queremos que este alarmismo se agrave dentro dos serviços públicos para levar as pessoas para os serviços privados, porque é assim, a maioria da população daquela zona também não tem capacidade para o fazer. Mas isto está a ser aproveitado, porque neste momento, se vocês olharem para o Hospital de Almada, cada vez há mais grupos privados a criarem-se e a convidar diretores de serviço. Terá que haver uma opção clara política, estamos na altura de discutir isso, que é a limitação de setores, os diretores de serviço têm, por opção de terem dedicação exclusiva, dar o exemplo e terem uma remuneração condigna para se manterem nestes lugares, porque a maioria dos colegas com quem eu falei por causa deste tipo de problema, jovens, não têm indicação exclusiva porque não lhes é permitido ter. Portanto, têm que fazer outro tipo de coisa. Isto é uma situação insolúvel, porque o que acontece aqui acontece no Hospital de Faro. A obstetrícia de Faro todos os dias é feita por 4 pessoas que não são do quadro, são tarefeiros das empresas que vêm de todo o país. Isto não é normal que aconteça. Depois foram dadas notícias das empresas. Há uma empresa agora, neste momento, localizada em Sevilha, que contrata médicos, enfermeiros, técnicos e paramédicos. Uma coisa fantástica.
Esta situação de próxima mesmo de ruptura no Garcia de Horta tem vindo a arrastar-se há quanto tempo? A pediatria tem-se vindo a arrastar há cerca de 5 meses. Portanto, já houve tempo de se ter tentado resolver o problema, porque quando saíram aquelas 13 pessoas percebeu-se que o problema era grave. Quando ficaram estes 7 e mudaram a direção de serviço, as pessoas Estes 7 pediatras que asseguram diariamente a urgência, idealmente seriam quantos? Devia ser 2 por dia, não é? 2 por dia, 14, vezes 2 são 28. O serviço devia ter 28 pediatras. Como já teve muito mais que isso que dava para fazer esse tipo de coisa. Só que nós também temos envelhecido. Portanto, quem gera os interesses da nação, não é? Os interesses públicos, tem que perceber que nós temos períodos em que, com o envelhecimento da classe, nós não só não formamos, que nós somos substituídos. E quando se criou o problema do mercado, das empresas, em que cada um recebe pelo mesmo trabalho, de forma completamente diferente. Eu, diferenciado, recebo 15 euros. As pessoas menos diferenciadas recebem 30. Não se pode manter uma situação desta nas urgências dos hospitais públicos. Portanto, é preciso limitar de setores, pagar bem, a opção rápida e haver eleições para as direções médicas. Porque os diretores clínicos transformaram-se hoje nos mandantes da atividade política dos vários governos e dos vários administradores. Neste caso concreto que nos traz aqui o Garcia de Horta, a quem é que atribui diretamente culpas neste estado? Eu acho que fundamentalmente ao Ministério da Saúde, por uma razão muito simples, porque geralmente quem decide este tipo de política, porque se estes colegas transmitiram ao Conselho de Administração que existia este problema e que propuseram uma alternativa que era vamos fechar durante alguns dias da semana à noite para tentarmos resolver o problema para já a gente, para atrair pessoas, porque neste momento não atraem ninguém, as pessoas, mesmo os internos que lá estão de vários serviços, porque era um serviço que formava neuropediatras, cardiologistas pediatras, nefrologia, para ficar com uma ideia, cirurgia pediátrica, tem tudo, não é? O que acontece com este tipo de situação, as pessoas deixam de ir e deixam de acreditar. Portanto, neste momento a culpa é claramente dos serviços centrais do Ministério, do próprio Ministério, que não conseguiu resolver o problema baseado no politicamente correto, que é preciso ter porta aberta, independentemente da qualidade. Isto para nós é inaceitável. Para a população, para as pessoas que nos estão a ouvir, que impacto é que acha que tem uma notícia destas, de saber que a urgência pediátrica de um hospital como o Garcia de Horta vai estar encerrada? É um impacto fundamentalmente social e económico. As pessoas têm que atravessar a ponte a qualquer hora do dia, quando precisam. É evidente, o que nós defendemos em termos de gestão dos serviços públicos é as pessoas serem referenciadas para o serviço de urgência. Isto é, ninguém devia chegar a um serviço de urgência sem ser referenciado nos centros de saúde, ou pelo CODU, ou por um médico privado. O que acontece é que isso não acontece. As pessoas vão ao serviço de urgência, como vão ao supermercado, à farmácia, tudo isso. Mas isto é da responsabilidade clara da organização do Ministério da Saúde, porque não têm coragem de assumir que é preciso ter os médicos de família que façam a triagem dos centros de saúde, criarem esta rede de médicos de família, com condições de trabalho e bem pagos, para que as pessoas deixem de ir aos hospitais para ir tratar um eritema das fraldas. Porque, por exemplo, há muita gente que vai à urgência tratar de coisas que não têm nada a ver com uma urgência grave. Mas porquê? Porque não há triagem nos cuidados primários e, como sabe, felizmente aí não há taxas moderadoras, portanto não há justificação da pessoa não ir à urgência sobre a taxa moderadora. Mas isto é um problema de orientação global dos serviços públicos de saúde. Se isto não for modificado, é a crónica da morte anunciada. Em termos imediatos e de modo a que esta situação que vai acontecer na próxima noite não se voltasse a repetir, o que é que era necessário fazer já? Aceitar a proposta, a proposta que fizeram os 7 médicos resistentes que lá estão, para que seja reestruturado o serviço na proposta que eles fizeram, em que muitas noites não vão ficar sem ninguém, mas que seja assegurado por um pool completamente diferente de médicos de várias zonas, porque na área metropolitana de Lisboa há vários hospitais a funcionar, a maior parte das pessoas localizadas ou na Estefânia ou no Hospital de Santa Maria. Mas, por exemplo, no Norte há uma organização já da área metropolitana de pediatria, em que tem o Santo Antão, tem o São João ao norte do Douro e tem o Gaia a sul do Douro. Portanto, têm que pensar com a situação em que nós temos, com a demografia médica que temos, com a situação criada no hospital, tem que se pensar num tipo se não aceitarem a proposta, como não aceitaram a razão da demissão da diretora atual, é porque não aceitaram a reestruturação do serviço. O serviço assim acaba, não é o problema só da urgência. Porque sendo assim, as pessoas vão-se todas embora. A grande maioria das pessoas dos 7 que lá trabalham estão a pensar rescindir da função pública e não vão para os privados. Não é verdade que isto aconteça sempre. Portanto, o que acontece é que as pessoas não conseguem viver em conflitualidade permanente, em guerra civil permanente, com um Conselho de Administração que todos os dias o pressiona para segurar a urgência.